Vasco da Gama. Depois de mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, a pergunta que fica é: quem é o culpado? São os jogadores, a comissão técnica ou a diretoria? Mas a resposta é: todos são culpados. Mas a culpa vem de cima para baixo, não o contrário. A torcida, passional que é, vai querer colocar a culpa nos jogadores ou no técnico, e eles têm a sua parcela. Mas a maior culpa é da diretoria vascaína. Não fez o planejamento adequado para a montagem desse elenco. Trouxe jogadores que não estão à altura do clube, das tradições do Vasco da Gama. Alguns, inclusive, tiveram um custo muito alto, porque quando vemos o futebol que eles estão jogando, não vale a pena. Outros vieram de graça, ou seja, ou eram jogadores que não tinham mercado, ou saíram de outros clubes por fim de contrato, e aí o Vasco contratou. A realidade é que o torcedor enfrenta que tem um time que não tem padrão de jogo, não tem força para buscar um resultado e está cada vez mais afundado na tabela do Brasileirão. Existe culpa na comissão técnica? Em parte. Acredito que a culpa nesse caso é de não montar um esquema tático quando o time jogue fechado e tente ganhar os jogos no contra-ataque. O Vasco não tem condição de jogar aberto contra nenhum dos times da Série A atualmente. O que a gente pode eximir de culpa para a comissão técnica é que quando eles olham para o banco não tem boas opções. Mais uma vez a culpa da diretoria, que não soube montar um elenco decente para o ano de 2025. Olhar para o banco e ver Garré, Alex Teixeira, Lodi Augusto deve ser torturante para o técnico Fernando Diniz, que não teve parte na montagem desse grupo. Mas e a culpa dos jogadores? Bom, a culpa dos jogadores se dá quando não há entrega, quando não se esforçam para, pelo menos, buscarem um resultado melhor. Mas talvez isso passe pelo psicológico da equipe, que não consegue recuperar quando toma um gol. Enfim, o presidente do clube, junto com o CEO da SAF, eles precisam trazer, em caráter de urgência, jogadores que venham para compor o elenco e outros para serem titulares. Não dá mais para insistir com alguns que já demonstraram não ter a mínima condição técnica e nem psicológica para esse momento. Torcedor vascaíno, que os deuses do futebol ajudem o Vasco e os 46 pontos cheguem para livrar do rebaixamento. É só isso que a sofrida torcida vascaína pede. Na torcida pelo Vasco, eu sou Emerson Páscoa. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais esse Vasco 10 deste dia 6 de agosto, quarta-feira. Você acompanhou aí a crônica de Emerson Páscoa, grande amigo, jornalista, companheiro aqui também e parceiro da Vasco 10. Galera, o Vasco é pressão e lamento, né? Você está lamentando muito, sempre lamentando, e a pressão em cima aí, diante dos últimos resultados. A gente, devido a viagens, a gente não conseguiu fazer os outros programas, mas estamos aí para cima, trazendo as informações do Vasco da Gama. Se você não é inscrito no nosso canal, deixa seu like, faça sua inscrição, é claro, né? Deixa seu comentário, seu nome, sua cidade, para rolar aquele abraço no final do programa. Também acompanhe a gente no Instagram, @Vasco10RD. Será muito bom ter você por lá. Galera, o Vasco esse misto, né? O Vasco é um misto de emoções tremenda, né? E no momento, nesse exato momento, a pressão tem que passar do CSA pela Copa do Brasil, pela essa fase aí, para melhorar o clima, né? Ganhar mais uma pratinha, trazer uma confiança maior. Mas vamos ver como o Vasco está aí depois das últimas cacetadas, né? O nosso amigo Gilson Santos mandando um bom dia, grande Gilson, bom ter você, bom estar de volta contigo aqui no Vasco 10. Fala aí do nosso Vascão, temos novidades? Muito bom dia, Erasmo Romão, bom retorno aqui ao Vasco 10, e eu volto para falar desse duelo aí da preparação do Vasco para o jogo da Copa do Brasil nesta quinta-feira em São Januário contra o CSA.
A equipe treinou ontem no CT Moacir Barbosa e o técnico Fernando Diniz demonstrando muita preocupação com o setor defensivo. A única certeza é a ausência do zagueiro João Vitor. Foi expulso no jogo de ida e está fora do confronto. Em seu lugar, volta à equipe, o zagueiro Lucas Freitas, que deve formar o sistema defensivo, deve formar a defesa com Maurício Lemos. Maurício Lemos foi muito mal no final de semana no jogo contra o Mirassol e está deixando o Fernando Diniz com a pulga atrás da orelha, Erasmo. E mais do que o Fernando Diniz, é o torcedor vascaíno que não tem confiança no uruguaio. O uruguaio falhou feio no final de semana e foi aí um dos responsáveis pela derrota do Vasco. Derrota que coloca o Vasco na zona do rebaixamento. Com a vitória do Santos na segunda-feira contra o Juventude, o Vasco caiu para a 17ª colocação e é a primeira equipe a ocupar a zona da degola, a zona do rebaixamento. Portanto, a pressão em cima da equipe, a pressão em Diniz é grande. O torcedor vai comparecer a São Januário e exige classificação, exige vitória do Vasco, porque para passar de fase aí, vai ter que interromper essa estiagem de 7 jogos sem vencer. O Vasco, desde a parada para o Mundial de Clubes, não sabe o que é vencer. São 7 jogos e nenhuma vitória. E vai ter que vencer o CSA para poder conseguir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Falando nisso, Erasmo, nesse confronto, o zagueiro Luiz Gustavo, que seria uma das opções de Fernando Diniz para o setor defensivo, está fora deste duelo. Luiz Gustavo e Leandrinho foram convocados para a seleção sub-20 e vão desfalcar o Vasco, tanto no jogo contra o CSA, como no jogo de final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Os dois jogadores são desfalques certos para o Vasco. Pensando nisso, a diretoria do Vasco foi rápida e já tomou uma medida preventiva. O Vasco entrou num acordo com a CBF e pediu a não convocação do atacante Ryan para os amistosos da seleção sub-20 agora no mês de agosto. O Vasco vai fazer esse pedido à CBF, já fez esse pedido à CBF e precisa do Ryan. O Ryan é o artilheiro do Vasco na Copa do Brasil, é peça importante de Fernando Diniz e o Vasco não quer ficar sem esse jogador. Já o volante Lucas Eduardo, estava tudo certo com o Alexandria, equipe da Ucrânia. O volante não aceitou a proposta da equipe ucraniana e vai permanecer em São Januário. E para encerrar, Erasmo, a nossa participação aqui no programa de hoje, 2 ótimas notícias para o torcedor vascaíno. A primeira é que o Vasco entrou na justiça e conseguiu antecipar os seus numerários, antecipar os valores que tinha para receber em relação às vendas do atacante Cleiton Silva para o Rio Ave de Portugal e do atacante Luca Orexano, vendido ao Cincinnati dos Estados Unidos. O Vasco conseguiu antecipar as parcelas das vendas desses atletas e essa graninha aí vai ajudar o Vasco a pagar parte de suas dívidas, parte de suas contas. E a principal notícia, a notícia mais feliz para o torcedor vascaíno, foi a alta do ídolo Giovani Silva. Giovani, internado há 40 dias, estava muito mal de saúde, recebeu alta ontem e já está com a sua família, já está nos braços de seus familiares. Ao Giovani, a nossa solidariedade, a nossa manifestação de carinho e de felicidade ao Giovani e aos seus familiares. Fico por aqui e amanhã eu volto para fazer esse aquecimento para o jogo aí, esse confronto contra o CSA, e a gente vai trazer aqui tudo para você sobre a preparação da equipe, escalação,
tudo que envolve o Vasco nesse duelo importante da próxima quinta-feira. Um abraço e até amanhã. É isso aí, galera. Isso aí, Gilson Santos aí falando aí das últimas do Vasco, né? A gente não tem aquela grande notícia ainda. A gente fica aguardando ainda as contratações, né? Aí o acerto da rota. Vamos aguardar. Agora, a minha pergunta que fica é: detectaram que o elenco é desequilibrado, né? Falou. Até o próprio diretor de futebol, Admar, falou: o elenco é desequilibrado. Se não tem grana para buscar de fora, né? E o Vasco só pensa em gastar dinheiro forte de fora, né? Ninguém pensa em trazer alguém pelo contrato, pelo salário, alguém livre no mercado. Eu não sei, eu não estou vendo criatividade nenhuma. Mas se o elenco é desequilibrado, vamos tentar equilibrar com a base. Acho que seria o mais econômico, porque você valorizaria um ativo, né? O máximo que poderia acontecer é não dar certo. Mas aí é uma tentativa que não gera despesa, né? Mas a gente não entende. Por exemplo, o Vasco está com um problema sério de zaga. O zagueiro mais experiente do Vasco da Gama, da base, foi emprestado. Por quê? E um bom zagueiro que fez bons jogos quando teve oportunidade, marcou o gol por Campeonato Brasileiro, o cara não teve oportunidade. Então, eu estou falando do Lincoln, né? Não entendi por que facilitaram, emprestaram um Lincoln. É claro que o Vasco também deve uma grana Volta Redonda. Eu creio que nisso aí foi também um acerto, mas o Vasco tem a maior necessidade, é o Vasco, o time do Vasco da Gama. Eu acredito muito na zaga Lincoln e Luiz Gustavo. Garotos, mas jogam sério, boa técnica. Acho que tinha muito que ajudar aí, poderia ajudar muito ao Fernando Diniz. Mas a gente não entende essas coisas, né? Atacante. O Diniz não usou nenhum atacante da base, cara. Né? Ele levou o azar do teu GB, viu que o GB tem qualidades, mas qualidades com ele também, e tem outros jogadores na base ali, atacantes ali, o Juninho pelas pontas, aí Magrinho, o Franzino, não sei, cara, mas bota o cara aí, bota o cara pra correria, né? Agora é complicado, né? Então, eu espero que a gestão do Vasco olhe pra base, cara. Olhe pra base que a solução tá na base. A arrancada do Vasco em 2024 foi com Leandrinho, Guilherme Estrela, né? Tudo base. Tudo jogador de base. Hoje os melhores jogadores que estavam jogando na base, Ryan e Luiz Gustavo. Luiz Gustavo foi barrado, eu não sei porquê. E aí a gente fica, né, esperando aí essas barangas aí contratadas, né, dar resultado. Tá bom, galera? Deixar meu grande abraço deste dia para Emerson Páscoa, que participou do programa, aniversário do camarada, era vascaíno apaixonado aí, um grande parceiro, que você tem um dia feliz, né? Que amanhã o Vasco te deu um presentão, meu irmão, né? Um presente de aniversário com a vitória e classificação pela Copa do Brasil. Grande abraço aí. Orlando Grande, um abraço para Orlando Grande, está sempre me comunicando: olha, eu estou aqui na Liberdade, eu estou aqui, né, sempre em São Paulo ali caminhando, ouvindo, acompanhando o nosso programa. Grande abraço aí também, Orlando. E você pode deixar seu nome aqui, sua cidade, para a gente mandar aquele abraço. Se não for inscrito no canal, se inscrever, acompanhar a gente lá no Instagram, @Vasco10RD, e compartilhar as nossas programações, os nossos vídeos para os amigos aí nas redes sociais, família, né, para que a família Vasco 10 cresça. Amanhã a gente volta com mais informações do nosso Vasco da Gama. Valeu, galera! O Vasco é para quem acredita.